E aí, pessoal que vai fazer o concurso da UFPB. Então vamos agora à correção do nosso simulado número 2, para você que vai fazer assistente à administração da parte de conhecimentos específicos, certo? O simulado é sobre só as questões de conhecimento específico. Então eu separei 20 questões, né? Dividi aí administração geral, direito administrativo, administração de materiais, arquivologia. Beleza? Então tá na descrição do vídeo, né? Eu coloquei, disponibilizei antes, agora a gente vai para correção, tá certo? Então vamos lá, vamos começar aqui pela questão número 1. Então não se esqueça de deixar a sua inscrição, sua curtida no vídeo, tá bom? Então vamos lá. Questão de número 1. Quanto às funções administrativas, assinale a alternativa correta. A função administrativa de controle consiste na aferição do desempenho com relação às metas previamente definidas. Letra B. A função administrativa de organização é a definição das metas a serem alcançadas e das ações que serão necessárias para atingi-las. Letra C. A função administrativa de planejamento corresponde a orientar e coordenar os trabalhos dos subordinados, significa interpretar os objetivos e os planos para os outros e dar as instruções de como executá-los. Letra D. A função administrativa de direção corresponde ao estabelecimento de uma estrutura formal de autoridade e de atividades, mediante a qual se apoiam as fases e métodos de trabalho para se atingir um objetivo. Então vamos lá. Vamos fazer uns comentários aqui. O gabarito dessa daqui é a letra C, tá certo? Ele pede a correta. As funções administrativas é composto pelo quê? Planejamento, organização, direção e controle. Controle consiste na aferição do desempenho com relação aos padrões, às metas, tá certo? Os objetivos. Então vamos fazer aqui um esquema lá no finalzinho sobre esse assunto. Vamos lá. Recapitulando, vamos fazer um esquema aqui. O processo de controle, ele vai acontecer assim, ó, o processo de controle vai ter a parte de estabelecer padrões ou objetivos. Depois a gente vai fazer o quê? O monitoramento do desempenho. Depois a gente vai comparar o padrão, né, com o desempenho, comparar. E por último a gente vai para as medidas corretivas, se for o caso, tá certo? Então aí é bom que vocês saibam para a sua prova quais são as etapas, qual é a ordem do processo de controle, dessa função aqui, controle, tá certo? E as outras atividades, quais são as outras funções do processo administrativo? A gente vai ter o planejamento, organização, direção, controle. Quando a gente fala em planejamento, a gente vai ter o quê? A gente vai ter a questão de definir resultados, estabelecer objetivos, a questão das metas. Organização, a gente vai distribuir os recursos, fazer a questão da estrutura. Na direção, a gente vai envolver a comunicação, a liderança, a motivação e controle, né? Que é isso aqui que a gente falou. Estabelece padrões, monitora desempenho, compara e faz medidas corretivas se for o caso, tá certo? Então vamos lá. Então o gabarito dessa daqui é a letra A. Vamos ler as outras. A função administrativa de organização é a definição das metas a serem alcançadas. Isso aqui é planejamento. Letra C. A função administrativa de planejamento corresponde a orientar e coordenar os trabalhos. Isso aqui é direção, tá certo? Significa interpretar os objetivos e dar instruções de como vai ser executado. E por último, a função administrativa de direção corresponde ao estabelecimento de uma estrutura formal de autoridade e de atividades. Isso aqui vai ser o quê? Organização. Então, para corrigir aqui, vamos colocar aqui, ó. Aqui vai ser organização. Aqui vai ser direção.
aqui vai ser planejamento. Certo? Então, o gabarito dessa aqui é a letra A. Vamos para 2. Faz parte do processo administrativo a função de planejamento, que prevê o definir os objetivos organizacionais, definir os padrões de desempenho individual, atribuir responsabilidade ou, letra D, estabelecer ações corretivas. Então, o que é que acontece no planejamento? A gente vai ter a questão de definir os objetivos, definir as metas. Então, o gabarito dessa daqui vai ser a letra A. Bem simples essa daqui. O gabarito, marcar a letra A. A outra aqui, ó, aqui está associado com controle, tá certo? Definir os padrões. Atribuição de responsabilidade está associado com organização e estabelecer ações corretivas é controle, tá bom? Então vamos lá agora para a questão número 3. Bem rapidinho aqui as questões de administração, bem direta. Para Chiavenato, as pessoas se perguntam como a comunicação não é eficiente ou eficaz. O que significa isso ou o que isso quer dizer? Segundo o autor, os dois elementos básicos do processo de comunicação estão nas duas pontas do processo. Quais são esses elementos? Então, a questão ela pergunta assim. Então, em comunicação a gente tem vários elementos que fazem parte, mas ele quer saber quais são as pontas desse processo. E as pontas vai ser aqui, ó, a fonte e o destinatário, tá certo? Quando a gente fala em fonte, vou descer aqui um pouquinho. Quando a gente fala em fonte, a gente vai ser aquela pessoa, tipo, pessoa que transmite uma informação, uma ideia, né? Informação. E o destinatário seria quem vai receber, né? Receber a mensagem, certo? Então o gabarito dessa daqui é a letra B de bola. Vamos para a próxima, bem simples, certo? Uma questão interpretativa, agora 4. Leia abaixo algumas considerações sobre um processo de comunicação eficiente. Analise e assinale a alternativa incorreta. Em um processo de comunicação eficiente, a palavra, o tom de voz, o gesto, o contexto, tudo deve estar integrado à mensagem que é transmitida. Então é importante, né, que o tom de voz, o gesto, o contexto esteja de forma integrada à mensagem, certo? Então aqui está ok. Letra B. Quando uma mensagem não produz resultados, dizemos que há desperdício de energia. Mensagens que não agregam resultados positivos ou que não agreguem resultado algum devem ser descartados. Então tá ok também, né? Interpretação. Letra C. A demonstração de profissionalismo, conhecimento sobre o assunto, experiência, credibilidade ajudam a criar uma imagem positiva, atribuindo certa autoridade e respeito. Então essa aqui também está bem redondinha. E vamos para D, que é o nosso gabarito. Sempre que possível, é interessante que se crie um ambiente amigável a qualquer custo. Então, um erro aqui, ó, qualquer custo. Mesmo que para isso seu trabalho ou sua empresa sempre sejam prejudicados. Então, o erro está aqui, né? Bem tranquilo esse. Vamos para 5. Liderança no trabalho é um tema que deve ser tratado dentro das empresas. Sobre esse tema, analise as afirmativas abaixo. 1. Liderança situacional tem como premissa o nível de desenvolvimento dos membros da equipe. Então, aqui está correto, né? A liderança situacional, ela vai ter a questão da... Deixa eu escrever aqui. De adaptar com o seu ambiente, né? Então, você vai ter que adaptar a sua liderança ao contexto que você está vivenciando. Então, vamos colocar aqui, ó. Adaptar. Contexto, né?
algumas palavras-chave. Então, a 1 está correta. Vamos para 2. Liderança situacional tem como premissa a situação a ser enfrentada e resolvida. Então, é isso mesmo, né? Então, vai mudar de acordo com a situação. Situacional, situação. E por último, 3. O único responsável por uma boa liderança é o líder. E aí? Então, não é somente o líder, né? Então, envolve todo o contexto, essa liderança situacional, tá bom? Então, o gabarito é apenas 1 e 2, letra C, certo? Vamos para a próxima. Agora a gente vai para AFO. A Constituição Federal de 1988 delineou no Brasil o modelo atual do ciclo orçamentário, incluindo 3 leis que são instrumentos de planejamento do governo. Assinale a alternativa incorreta sobre o assunto. Então, o que acontece aqui? Quais são essas leis? São leis ordinárias de responsabilidade do chefe do Poder Executivo, presidente da República, governador e prefeito, certo? A lei orçamentária anual, a lei de diretrizes orçamentárias e o plano plurianual, tá bom? Então vamos lá. Letra A. Assinala a incorreta. Correta. Os instrumentos de planejamento público são PPA, LDO e LOA. É isso mesmo, ó. Plano PPA, Plano Plurianual, LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias e LOA, Lei Orçamentária Anual. Tomar cuidado na hora de resolver, porque ela pode botar aqui, ó, PPA e botar plano de planejamento e inventar a moda, tá certo? Então é isso aqui, ó, Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual, tá bom? Vamos para B agora. É responsabilidade do Poder Legislativo a elaboração dos projetos de lei. Então, aqui é o erro da questão e o nosso gabarito, porque não é responsabilidade do Poder Legislativo a elaboração. É responsabilidade do Poder Executivo, tá certo? O PPA, ele vai... Aqui, pronto, a letra C. O PPA, né, o Plano Plurianual, é o instrumento de planejamento de médio prazo. Ele vai representar o nosso planejamento estratégico do governo, que estabelece de forma regionalizada, atenção ao termo regionalizado, né? As diretrizes, os objetivos e metas da administração pública para as despesas de capital e outras delas decorrentes, e também para os programas de duração continuada. Então, essa aqui também está correta, tá certo? E por último, a letra D de dado, a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, é o instrumento que direciona a elaboração da Lei Orçamentária Anual, determinando quais metas e prioridades do plano plurianual serão tratadas no ano seguinte, além de trazer algumas obrigações de transparência. Então, o gabarito da gente vai ser a letra B, porque é responsabilidade do Poder Executivo, tá bom? Deixa eu dar uma pausa aqui rapidinho. Vamos para a próxima, né? Vamos para 7. Sobre a administração financeira e orçamentária, é correto afirmar que a Lei Orçamentária Anual é o elo entre o Plano Plurianual e a LDO. Não, nada disso. Vamos botar aqui, ó. A gente tem o PPA, LDO e LOA. O Plano Plurianual seria o nosso planejamento estratégico, a LDO, o tático, e a LOA, o planejamento operacional. E quem faz esse elo seria o LDO, que faz o elo entre o PPA e a LOA. Letra B. A LDO, segundo a LRF, a Lei de Responsabilidade Fiscal, deve dispor, entre outros fatores, sobre os critérios e formas de limitação
de empenho. Então, isso aqui está correto, tá bom? Então, tem algumas outras atribuições que a LDO vai ter segundo a LRF. Vamos botar algumas aqui. Então, o que acontece? A LDO vai ter... Fazer um esquema aqui, né? O equilíbrio entre receitas e despesas. Vai ter a questão que foi dita aqui da formas de limitação de empenho. Normas ao controle de custos. Condições para transferência de recursos. Então é bom vocês saberem essas atribuições que a LRF deu à LDO, certo? Além da Constituição Federal. Letra C, a gente vai ter o que? A LOA deverá conter o anexo de metas e ritos fiscais. Então aqui o erro tá porque não vai ser na LOA, vai ser na LDO. Letra D, o orçamento fiscal é composto pelas despesas com saúde, previdência social e assistência social vinculadas a entidades e órgãos da administração direta e indireta e a empresas públicas. Então o gabarito aqui está incorreto porque é o orçamento da Seguridade Social, tá bom? 7. Vamos agora para 8. No que se refere às políticas de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento, então falou na questão de aplicar políticas em agências de fomento, oficiais de fomento, a gente vai lembrar da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, pode-se afirmar que, então muito provavelmente vai falar de alguma coisa da LDO, tá certo? Então vamos lá, constam no plano plurianual, não, né? Ela vai estar no LDO, influenciam na elaboração do orçamento, mas não constam nas leis orçamentárias. Não, né? Porque está na LDO. Letra C, não envolvem o PPA ou a LDO. Ó, envolve, né? São estabelecidas pela Lei de Diretrizes Orçamentárias, é o nosso gabarito. 8 é a letra D de dado. Vamos para 9. Com relação ao plano plurianual, analise as alternativas abaixo e assinale a correta. O PPA vigora por 3 anos. Aqui, ó, o erro, né? Ele vigora por 4 anos. Letra B, o PPA é um instrumento independente. Nada a ver. Eles têm que estar... eles são interdependentes. Eles são... tem uma relação, tá certo? A C, o plano plurianual tem como função estabelecer as diretrizes, ok? Os objetivos, ok? E metas de médio prazo da administração pública. Esse aqui é o nosso gabarito. Vamos para D só para confirmar, né? O PPA é um instrumento de planejamento de curto prazo. Pronto, tá errado, né? Porque ele é de médio prazo, ok? Então o gabarito aqui é a letra C. E agora a gente vai entrar na parte de direito administrativo. A gente tem 9784, tem 866 e tem 8112. Então vamos lá. A Lei 9784 regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal. De acordo com o capítulo 16 da referida lei, é correto afirmar que os prazos são contados até o primeiro dia útil antes, não, né? É o dia seguinte, começam a correr a partir da data da cientificação oficial, excluindo da contagem o dia do começo, isso, né? Inclui o vencimento. Então o gabarito está aqui. Vamos ver porque as outras estão erradas. São contados até 2 dias após o vencimento, aqui, ó, no primeiro dia útil seguinte. Letra C começa a ocorrer a partir da data da cientificação
incluindo-se na contagem o dia do começo e exclui o do vencimento. Então, aqui é justamente o contrário, né? Exclui o dia do começo e inclui o do vencimento. Certo? Então, o gabarito dessa 10 é a letra B de bola. Vamos agora para a lei de licitação, a nova lei de licitação. As normas gerais previstas pela nova lei de licitações de contratos administrativos, a lei 14.133, se aplicam obrigatoriamente. Então, vocês têm que ter atenção, saber em quando se aplica, a quem não se aplica, em que situações a gente vai aplicar a nova lei e quando não se aplica. É importante os princípios também. Então, essa daqui vai ser sobre quando se aplicam essa nova lei. Então, letra A. As contratações de todas as entidades de administração direta, ok? E indireta, nada disso. Não são todas, né? Porque tem a economia mista, não, sociedade de economia mista e a empresa pública, certo? Que não vai estar nessa nova lei. Mas tem situações que elas vão estar contempladas, como por exemplo, nos casos de crimes, também no pregão e também no desempate, tá certo? Letra B, ele quer a correta. Aos poderes legislativo e judiciário, quando houver desempenho da atividade de natureza administrativa nesses poderes. Então é isso mesmo. Letra C, aos contratos de operação de crédito interno, inclusive quanto à concessão de garantia. Então, nesse caso, não pode ser aplicado, certo? Letra D, aos municípios, apenas se houver ratificação das regras por regulamentação local, que deve ser aprovada na respectiva Câmara Municipal. Aqui não tem nada a ver com nada a ver aqui. Tá certo? Então, essa daqui é a letra B de bola. Então, é bom que vocês vão para a sua prova sabendo disso, né? Quando se aplica, quando não se aplica, os princípios também, tá bom? Então vamos agora para a questão número 12, voltando para processo administrativo, 9784. Acerca do processo administrativo, assinale a afirmativa incorreta. Incorreta. Deixa eu marcar aqui. Pode-se iniciar de ofício a pedido do interessado. Sim, tá certo? De ofício, a administração, né? E a pedido seria do interessado. Letra B. São capazes, para fim de processos administrativos, os maiores de 18 anos, ressalvada a previsão especial em ato normativo próprio. Então, essa daqui está correta. Letra D. A competência é irrenunciável e se exerce pelos órgãos administrativos a que foi atribuída como própria, salvo os casos de delegação. Então, é possível ter delegação e é possível ter a avocação. Delegação, né, seria para baixo e a avocação seria puxar para si alguma atribuição do seu inferior, certo? Então, tem que ter hierarquia. E letra C, que vai ser a nossa alternativa incorreta, antes de tomada a decisão, é vedada a autoridade. Aqui, ó, não é vedado, né? Mesmo diante de relevância da questão, realizar audiência pública. Então, a juízo, né, da autoridade pode acontecer audiências públicas no caso de relevância da questão, tá certo? Então, antes de tomada a decisão. Tá bom? Então, o gabarito da gente é a letra C. Vamos agora para 13, para ver as questões das modalidades. Outra coisa que você tem que ir para sua prova sabendo. Nos termos da Lei 14.133, constituem, dentre outras, modalidades licitatórias, aquelas a seguir descritas, exceto. Então, o que a gente vai anotar aqui, ó? Que não existe mais a tomada de preço nem o convite. Não. Tomada de preço, convite. E agora tem pregão
concorrência, concurso, leilão e diálogo competitivo. Certo? Então, são essas situações em que vai ter as modalidades. Saber quais não possuem mais, que são tomada de preço e convite. E quando vai ter, quais são as novas, né? Quais são as atuais, no caso, né? Que é diálogo competitivo que foi incluída, além do leilão, concurso e concorrência que já tinha, e a pregão que foi da 10.520, que foi, está dentro dessa nova, tá certo? Então, o gabarito dessa daqui vai ser quais são as modalidades, tomada de preço, letra A. Porque leilão, aqui ó, leilão, diálogo competitivo e concurso, tudo faz parte, tá certo? Então, nossa 13 é a letra A. Não deixe de se inscrever no canal, deixar sua curtida no vídeo, tá bom? Comentar o que tá achando dos nossos dois simulados. Eu vou colocar o terceiro simulado lá no link lá para vocês baixarem, tá bom? Hoje mesmo já vai estar disponível e eu vou fazer o comentário nos próximos dias das questões. Vamos lá. Agora 14 de Direito Administrativo, agora de 8.112. O serviço noturno prestado em horário compreendido entre 22 horas da noite de um dia e 5 horas do dia seguinte terá o valor acrescido de... Então, nós teremos aqui como resposta 25%, tá bom? Aqui é bem objetiva, só de número. A próxima, 15. A administração pública possui uma série de mecanismos de controle. Então, a gente vai já para o assunto de controle da administração pública. No que tange a essa temática, assinale a alternativa correta. Letra A. O Poder Executivo é o único que exerce o controle interno. Nada disso, né? O Poder Legislativo, o Poder Judiciário, ele pode exercer o controle interno de suas atividades. Letra B. O Poder Judiciário poderá exercer controle interno sobre os demais poderes. Então, o gabarito aqui é porque não é interno, né? Poderá exercer externo sobre os outros. Externo. Letra C. O Poder Legislativo exerce o controle interno e externo, né? Então é isso mesmo. Então, dentro do poder, ele pode fazer o controle interno, assim como ele faz o controle externo dos outros poderes. Então, o gabarito aqui é a letra C de casa. Vamos ver só porque a D está errada. O controle judicial poderá ser sempre exercido de ofício. Nada disso, né? Porque o controle judicial ele precisa ser provocado, né? Então ele só age quando for provocado. Diferentemente do administrativo, que ele pode ser a pedido, né? No caso do processo administrativo, que a gente viu na 12, ele pode iniciar de ofício, né? Ou a pedido. No caso do controle judicial, precisa ser provocado. Vamos para 16, também de 8.112. De acordo com o disposto na Lei 8.112, acerca das férias é vedado. Então vamos aqui procurar o que é vedado. O acúmulo de 2 períodos de férias, levar a conta de férias qualquer falta ao serviço, parcelar as férias em mais de 2 etapas e interromper as férias por necessidade do serviço. Então a gente vai ter o gabarito aqui, levar a conta de férias qualquer falta ao serviço, gabarito letra B. Então é permitido. Deixa eu botar aqui algumas informações de férias. Vocês quando tiverem na UFPB vão precisar dessas informações, né? Então, vai ter 30 dias de férias que poderão ser acumuladas até o máximo de 2 períodos, até 2 períodos,
períodos. Pode ser em até 3 etapas. Não pode levar as férias, né? As faltas para as férias, tá certo? Que seria aquela que está incorreta. E para o primeiro período aquisitivo precisará de 12 meses. Primeiro período, 12 meses de exercício. Então você chegou lá na UFPB em agosto de 2023. Então você vai precisar, você entrou em exercício em agosto de 2023, você vai precisar, a partir de agosto de 2024, você pode usufruir as suas férias, tá certo? Vamos aqui para 16, né? Então pode ter acumular 2 períodos de férias, acumular as férias em mais de 2 etapas, né? Que no caso seriam 3 etapas, né? Interromper as férias por necessidade de serviço também pode, né? Então nosso gabarito seria a letra B de bola. E agora a gente só vai ver aqui arquivologia e administração de materiais para fechar. Então vamos lá. Classificar documentos se faz necessário e precisa-se saber a natureza dos arquivos a serem ordenados. Os métodos de classificação são divididos em direto e indireto. Então, direto não precisa de código, e indireto precisa de algum código para levar a essa situação. Assinale a alternativa que contém a forma de localização de um sistema indireto. Então, quando a gente tem um método direto, ele vai ser feito de uma forma direta no local, tá certo? Já quando é indireto, né, vai precisar de uma consulta, vai precisar de um índice, tá certo? Então, o nosso gabarito aqui, quando fala em sistema indireto, é a letra B, porque vai ser necessário que tenham índice. Então, sistema indireto e o sistema direto. Deixa eu botar aqui, anotar aqui. A busca, né? A busca é feita diretamente. Já o método indireto precisa consultar índice, códigos. Tá bom? Então, a 17 é a letra B de bola, tá bom? Porque precisa de ter uma consulta a índice ou códigos. Vamos para 18. A respeito dos métodos de arquivamento, assinale a alternativa incorreta. Incorreta. Os métodos de arquivamento básicos são alfabéticos, geográficos, numéricos e ideográficos. Os métodos de arquivamento padronizados são Variadex, automático, Sondex, mnemônico e Rhônio. Os métodos de arquivamento numérico se subdividem em simples, enciclopédico e dígito terminal. E letra D, a gente tem que o método de arquivamento ideográfico, assunto, se subdivide em alfabéticos e numéricos. Então, essa daqui, o gabarito vai ser a letra C. Então, eu coloquei essa daqui mais para vocês fazerem um esquema, né? Para vocês fazerem esquema de revisão, porque tem todo o conceito de métodos, né? De arquivamento. Então, a gente vai fazer o quê? Se a gente tem os básicos, a gente tem os padronizados. Os básicos vai ser alfabético, geográfico, numéricos e ideográficos. Quando a gente vai para os padronizados, a gente vai ter Variadex, automático, Sondex, mnemônico e Rhônio. Na letra D, a gente tem o ideográfico, que faz parte de um método de arquivamento básico, que vai ter o alfabético e o numérico. E o erro dessa C é porque o numérico se subdivide em quê?
Simples. Enciclopédico não, né? Então o erro está aqui. O gabarito é a letra C de casa. Agora a gente vai, para finalizar, vamos para a administração de materiais. Assinale a alternativa que aponta função típica da área de administração de materiais no contexto organizacional. Letra A, organização da equipe de vendas. Então a gente está falando de administração de materiais. A gente vai ter que ter as coisas certas na hora certa, tá bom? Então, letra B, assessoria fiscal. Letra C, limpeza e manutenção das instalações administrativas e operacionais. E por último, gestão de estoque, que é o nosso gabarito. Falou em administração de materiais, um dos assuntos a gente tem gestão de estoque, a gente tem compras, logísticas, a cadeia de suprimento, tem várias coisas, várias funções que estão associadas com a administração de materiais. No caso dessa questão, gestão de estoque, tá bom? Então, tá errado, tá errado, tá errado. Vamos agora para 20 para finalizar. Assinale a alternativa correta no que tange aos objetivos típicos da administração de materiais nas organizações. Então, falou aqui objetivos da administração de materiais. Contratar campanhas publicitárias? Não. Abrir novos mercados para os produtos? Não. Manter a cadeia de produção suprida com os recursos necessários? Ok, isso é o nosso gabarito. E conferir o custo dos produtos vendidos pela empresa? Não, né? Então, quando a gente fala em administração de materiais, ele tem objetivo. Então, a gente precisa ter o quê? A quantidade certa, lugar certo, tempo certo para o processo produtivo, né? Produtivo. Então, tem que saber disso. Então, sabendo que o objetivo da administração de materiais, você responde muitas questões no nível da IBFC. Ó, quantidade certa, lugar certo e tempo certo durante o processo produtivo nas organizações. Tá certo? Então, a gente acaba por aqui a correção do nosso simulado, tá certo? Deixa aí a sua curtida no nosso vídeo, comenta aí o que achou. Vou colocar o terceiro simulado aí na descrição, né? Para vocês fazerem, depois a gente faz a correção aqui, tá certo? Então eu coloquei um nível bem tranquilo aqui, principalmente do início da administração geral, foi bem simples, tá certo? Então era isso e valeu!